chegou para mais um culto, para nós adorarmos, buscarmos a face do Senhor, e que o Espírito Santo possa falar contigo nessa noite, por intermédio da sua palavra que é poderosa e que gera em nós vida. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Reis, o capítulo é o 17. Enquanto você abre, eu louvo a Deus e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ministrar, de dividir aqui o púlpito com meu pastor Zé Roberto. Obrigado pela honra, pela confiança sempre. Ele disse aí que hoje nós invertemos, né? Louvado seja Deus pela vida dele, que tem confiado a mim uma responsabilidade de caminhar com ele e dividir com ele essa responsabilidade de ministrar. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela confiança, pela honra e oportunidade sempre. Louvado seja Deus. Livro de 1 Reis, o capítulo é o 17, versos 1 ao 7, todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas intermediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas intermediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Que os nossos ouvidos, o nosso coração esteja aberto e atento ao ouvir da tua palavra nesta hora. Que o teu Espírito Santo nos diminua de modo que o Senhor cresça poderosamente neste lugar. E que a palavra do Senhor, que tem todo o poder, ó Pai, venha ministrar de maneira profunda. Que sejamos renovados, vivificados, restaurados, cheios da tua presença, Pai. Que saiamos deste lugar não da maneira na qual nós entramos, mas completamente tomados e envoltos pela tua presença, cheios do Senhor, para vivermos um novo tempo, uma nova história, para vivermos o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? O tema da mensagem nesta noite é: esteja pronto para Deus, mesmo em meio à crise. Você pode dizer comigo: esteja pronto para Deus, mesmo em meio às crises. As crises são inevitáveis, as crises fazem parte da nossa caminhada. Jesus não nos isenta de passarmos pelos dias difíceis. Pelo contrário, ele diz que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. As crises, as adversidades, as tribulações fazem parte das nossas trajetórias. Mas a grande questão é como nós estamos diante dos dias difíceis. Porque os dias são maus, porque os tempos são adversos. E é nesses momentos da vida em que alguns avançam, em que alguns prosperam, em que alguns crescem e outros param, outros desanimam, outros ficam pelo caminho. Quando nós voltamos os nossos olhos para a história, e aqui eu li os 7 primeiros versículos do capítulo 17, porque nós vamos ficar do 8 em diante, mas para entendermos aquilo que estava acontecendo, o porquê que Elias teve que ir para Sarepta de Sidom, nós precisamos entender o contexto. Quando nós olhamos para o livro de Reis, tanto o primeiro quanto o segundo livro, os livros eles vão narrar o período da história, nos tempos da monarquia em Israel. Então haverá aqui, você vai perceber no discorrer desses livros, que a história vai trazer os tempos da monarquia nesta época de Israel. E na história em questão que nós acabamos de ler, nós estamos diante de um conflito de um profeta, Elias, e do rei da época, Acabe.
Isso aproximadamente 870 anos antes de Cristo. Acabe, o rei de Israel neste período, ele era um homem ruim, perseguia os profetas. O seu reinado foi marcado por corrupção, por apostasia. O que é apostasia, pastor Rodolfo? É o retrocesso espiritual, é o esfriamento espiritual. Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus. Acabe, ele começou a adorar outros deuses, e o principal deles Baal, e ele levanta em Samaria um templo de adoração ao deus Baal. E agora Acabe se corrompe, e ele, como rei de Israel, ele está levando todo o povo a essa corrupção. Então Elias se levanta como profeta daquele tempo e diz: Acabe, por conta dos seus pecados não vai chover sobre a terra, não vai chover até que o Senhor me fale para chover novamente e eu vos diga. E esse tempo percorre cerca de 3 anos e meio. 3 anos e meio não chove em Israel. A palavra do Senhor vem a Elias e fala: Elias, foge, vai para o ribeiro, vai lá para o ribeiro de Querite, fica ali nas intermediações do Jordão, eu vou prover o alimento para você, eu vou prover a água para você beber por intermédio do ribeiro. Ali não vai lhe faltar nada a princípio, mas foge para lá. E Elias, ouvindo a voz do Senhor, ele foge para o ribeiro de Querite. Ele foge dos olhos do rei Acabe, porque é possível, diante daquilo que nós entendemos ao lermos o livro de reis, os livros de reis, que este homem, Acabe, ficou furioso, o rei ficou furioso, e provavelmente iria perseguir e desejar matar Elias. Então Elias vai segundo a ordem de Deus. E Elias, ele vai para esse lugar debaixo da orientação do Senhor. E algumas coisas nós começamos já a entender no trabalhar de Deus, já nesses primeiros versículos. O primeiro é a atenção e a sensibilidade que Elias tinha para ouvir a voz de Deus. Porque Elias, ele não só ouviu a voz de Deus para profetizar, mas também para se resguardar. E então Elias vai para aquele ribeiro debaixo da orientação do Senhor, e ali ele começa a ser alimentado tanto de pão quanto de carne por corvos. E é interessante nós entendermos isso, porque quando se trata de corvos, principalmente na cultura pagã, os corvos eles simbolizam morte, mas Deus estava usando os corvos para a vida. Os corvos eles se alimentam de carne, mas esses corvos pegavam a carne e alimentavam Elias. Alguns teólogos questionam e dizem que pode ter havido algum erro de interpretação do hebraico para o grego, e nesse corvos, não é corvos, mas árabes, mas o entendimento majoritário teológico entende e compreende, por isso nós cremos que é corvos, que são corvos. O Senhor usou os corvos para alimentar Elias, para mostrar o soberano poder de Deus na minha vida e na tua vida. Deus ele vai usar um dos animais mais inteligentes do mundo. Se nós formos estudar os corvos eles estão encaixados nos 6 mais inteligentes animais que existem, juntamente com chimpanzé, elefante, entre alguns ali, são 6. Para captar a sua presa, o alimento, os corvos são considerados os melhores. E Deus usa os corvos para capturar o alimento, mas agora não para eles, para Elias. Porque Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado dos seus. E aqui eu quero dizer para você, Deus tem cuidado da tua vida. Deus vai usar aquilo que aparentemente não é
aquilo que você acha que não tem mais jeito para fazer aquilo que Ele precisa fazer na tua vida, aquilo que Ele precisa fazer na tua casa, aquilo que Ele precisa fazer na tua família. Por isso, meu irmão, não despreze a forma como Deus está agindo, porque a forma como Deus está agindo não é a forma como nós agiríamos. A forma de Deus é infinitamente maior e melhor, e principalmente, ela é efetiva 100% diferente da nossa. Deus, Ele trabalha de diversas maneiras. E quando nós adentramos na história, principalmente do capítulo 7 em diante, e aí agora Elias ele vai para Sarepta de Saron, de Sidom, e nós vamos perceber que Deus tem uma maneira diferente de trabalhar. Eu não sei se foi de manhã, se foi agora que o pastor citou Naamã, mas nós falamos de Naamã na live quinta-feira. E Naamã ele precisava de um milagre, mas ele queria um milagre do jeito dele. Ele queria um milagre da forma dele. Eu fico imaginando Naamã rabiscando a forma que teria que ser o seu milagre. Mas Deus tem a sua maneira de fazer os seus milagres. Deus tem a sua maneira de operar os seus sinais e maravilhas. Por isso, meu irmão, você que está aqui nesta noite, entenda isso. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das promessas a seu respeito. Deus não se esqueceu daquilo que Ele falou acerca de você, da sua casa, da sua família. Mas Deus está trabalhando na maneira dEle, para trabalhar em nós, para transformar a nós, para fazer em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos e façamos, para a glória e louvor do nome dEle. E aqui então Elias, agora ouvindo a voz do Senhor, ele vai para o riacho de Querite. E ali ele vai ficar por algum tempo sendo alimentado pelos corvos com pão e carne, de manhã e de noite. Quando vem a sede, ele bebe do ribeiro, só que algo acontece. O ribeiro seca. A água acaba porque já não chovia há algum tempo naquele lugar. Não só Israel, mas a sua região é atingida pela ausência da chuva. E agora não há chuva naquele lugar. Agora não há chuva e o ribeiro se secou. Então Elias ele ouve a voz do Senhor novamente, que o direciona para outro lugar. E aqui já é o versículo 8. E eu quero ler com você esse versículo 8 e o versículo 9. Diz assim, o versículo 7 que nós finalizamos: mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e ali fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. É nesse momento que nós percebemos que Deus tem uma maneira específica de trabalhar nas nossas vidas. E é uma maneira que não diz respeito à maneira que nós achamos ou queremos. Porque, como eu disse aqui, a maneira do Senhor, ela tem 100% de eficácia. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus projetou, assim será. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aqui quando a palavra vem a Elias é muito interessante. Porque a Bíblia diz para ele, a palavra do Senhor vem a ele, o Senhor diz a ele para ir a uma cidade chamada Sarepta, que pertence a Sidom. Sidom ficava ao norte de Israel. Era uma terra também de costumes pagãos. E algo me chama a atenção, porque Deus vira para ele e fala assim: ali eu ordenei que uma viúva lhe dê comida. Quando soa, lhe ordenei, parece que está tudo pronto. Quando eu fico imaginando, quando Elias ouve isso, dá a impressão de que está tudo pronto, está tudo certo. Só que é muito interessante compreender, e precisamos fazer esse entendimento aqui, que não era natural. As viúvas dependiam de ajuda, os órfãos dependiam de ajuda. Mas Elias talvez possa ter pensado, aqui não está na Bíblia, eu estou conjecturando com você. Elias pode ter pensado, talvez seja uma exceção. Talvez Deus preparou uma viúva rica, que vai suprir a minha necessidade, a minha fome, a minha sede.
O que eu tenho que fazer é obedecer. E ele vai a Sarepta de Sidom, numa terra de costumes pagãos, a norte de Israel. Ele caminha até lá na intenção de encontrar essa viúva. Viúva essa que a palavra estava dizendo que Deus já tinha ordenado para alimentá-lo. E agora ele caminha sentido aquilo que Deus falou com ele. E algo começa a se encaixar nesta noite. Porque ele vai se deparar com uma viúva que está numa situação tão ruim ou pior do que a dele. Se para ele estava difícil, para a viúva mais ainda. E aqui eu começo a compreender que todos nós temos problemas. Todos nós que estamos aqui temos dias difíceis. Todos nós que estamos aqui passamos por dias de crise. O que nos difere? Qual é o problema? Porque o seu problema só é diferente do meu, mas nós estamos com problemas. E Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos uns dos outros, por intermédio daquilo que Deus está fazendo para resolvermos os nossos problemas. Deus vai mandar Elias para Sarepta de Sidom com um problema. E a viúva, que seria a solução do seu problema, vai ter um encontro com os seus problemas, com aquele que seria a solução dos seus problemas. Por isso olha para quem está do lado e fala para ele assim, talvez seja você que vai me ajudar a resolver os meus problemas. Não despreze, meu irmão, os detalhes. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze quem senta do teu lado no ônibus, quem senta na tua mesa durante o seu período de trabalho. Não despreze as pessoas que passam pela tua vida, porque pode ser essa a pessoa que Deus vai usar para abençoar você, para tocar a tua vida, para restaurar a tua casa, para fazer aquilo que Deus quer fazer. E agora Elias chega em Sarepta de Sidom. E quando ele adentra nas portas da cidade, ele encontra uma viúva que a Bíblia não diz o nome. A Bíblia não fala o nome dela, mas diz que estava ali uma viúva. E a vida e a situação dela não era nada boa. E aí nós, quando olhamos para essa história riquíssima, nós aprendemos pelo menos 3 lições que essa história nos dá. De estarmos prontos, de estarmos preparados para o agir de Deus, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à situação que você está hoje, você precisa estar pronto para aquilo que Deus está fazendo. E o versículo 10, ele nos ensina a primeira coisa. A Bíblia diz que então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. A primeira coisa que eu aprendo é que eu e você precisamos perseverar mesmo em meio às adversidades e não deixar de servir. Nós vamos entender aqui qual era o contexto dessa mulher. Mas ela estava apanhando lenha para um propósito. Ela estava pegando lenha para assar o que sobrou da farinha, fazer o pão, comer esse pão com o seu filho e morrer de fome, porque era a última esperança que ela tinha, era o restante, era o que tinha sobrado. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher estava pegando lenha para comer o seu último bocado de pão. Agora você imagina comigo se ela tivesse ficado em casa murmurando. Imagina se ela tivesse ficado em casa questionando. Imagina se ela tivesse ficado em casa reclamando da circunstância. Mas não, ela pegou aquele pouco que ela tinha
E esse pouco foi suficiente para incentivá-la a pegar lenha. Mesmo que aos seus olhos as circunstâncias eram inevitáveis, a morte estava logo ali, não tinha mais esperança, não tinha mais jeito, mas ela se dispôs a ir buscar lenha. Se ela não tivesse ido, ela não teria encontrado o profeta. Por isso, meu irmão, insista, persevere em caminhar nas coisas de Deus. Você não está aqui nessa noite por um acaso. Você não está aqui nessa noite porque você decidiu estar aqui. Mas o Espírito Santo trabalhou o dia todo para que você estivesse aqui. Ele trabalhou no teu coração, na tua vida. Tantas coisas podiam ter interferido e atrapalhado você estar aqui. Mas você está aqui. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está aqui também. Como essa mulher, eu imagino essa mulher saindo de casa. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela ia assar os pães e ia morrer. É isso que ela vai falar mais à frente. Mas isso não interferiu na perseverança dela em ir buscar lenha. Eu fico imaginando a emoção, o sentimento dessa mulher. O que passava na cabeça dela. As vozes contrárias que às vezes falam dentro de nós. Você vai tentar de novo. Você vai para a igreja de novo. Você vai se submeter de novo. Você vai dar o braço a torcer de novo. Você vai perdoar de novo. Dê ouvidos àquilo que Deus está falando no teu coração. Persevera, meu irmão, em meio às adversidades. E não deixa de ser um instrumento naquilo que Deus está te levantando para ser. Porque é muito interessante que aí o profeta tem um encontro com ela e fala assim: ô moça, aproveita que a senhora está indo ali, me traz um pouquinho de água. Se há alguns vai dizer assim: folgado, você tem mão? Vai tu. Eu estou cheio de problema, porque é assim que a gente vive. E você está me importunando para que eu vá pegar água para você ser forte aí, robusto. Você me pedir para mim, você não sabe como está a minha vida. É isso que ela faz, irmão? Não. Ela vai. Porque ela está perseverando. Mesmo sem entender nada. Porque na cabeça dela é o fim. Na cabeça dela a diferença é que ela vai morrer com um pouquinho menos de fome, com um pão a mais na barriga. Que o filho dela vai morrer com um pão a mais na barriga, é isso. Mas na sua cabeça o final é inevitável. E talvez você está aqui na mesma condição que essa moça, que essa senhora, que esta viúva. Talvez dentro de você parece que não tem mais jeito. Aos seus olhos parece que não tem mais solução. Quando você olha para o problema, para as circunstâncias, parece que é o fim. Porque o diagnóstico médico disse que é o fim. Porque o marido disse que não ama mais. Porque a esposa disse que acabou. Porque o filho saiu de casa. Porque já faz desde que começou a pandemia que você procura emprego e nada acontece. E aí você olha para a circunstância e diz: eu vou para a igreja de novo, eu vou perseverar mais um pouquinho, mas é possível que tenha acabado mesmo. Mas nessa noite você não veio ter um encontro com o profeta. Nessa noite você veio ter um encontro com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Essa mulher, ela não ficou questionando, ela não ficou estagnada, ela não ficou murmurando, ela tampouco ficou procurando culpado para o problema. A culpa é do governo do Acabe, por isso que não chove. A culpa é de fulano, é de... Não. Ela continuou empenhada mesmo diante das circunstâncias adversas. E aí nós temos uma segunda lição do que essa história nos narra.
O versículo 11 diz que então, quando ela já estava indo buscar água, porque ela ouve o pedido do profeta e se dispõe, ela vai. E aí o profeta chama ela e diz: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o seu Deus, não tenho pão nenhum assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, eu apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, versículo 13: não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho, com o que você tem, e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Segunda lição que nós aprendemos: substitua o medo pela obediência. Irmão, lendo parece fácil, mas eu vou te colocar um pouquinho dentro da história para você entender o que estava acontecendo aqui. Essa mulher estava à beira da morte, passando fome, e vai saber lá quanto tempo ela estava segurando esse restinho de farinha e de azeite. Talvez ela pensava: eu vou segurar o máximo que eu aguentar a fome, e a hora que não tiver mais jeito eu vou fazer, e aí é esperar a morte. Aí ela tem um encontro com um homem, com um estranho, irmão, começa por aí. E esse estranho fala para ela assim: moça, traz um pouquinho de água para mim. Ela: tá bom. Ele falou: aproveita e faz um pão. Você já se viu nessa situação, irmão? Você olhar para falar assim: rapaz, tu tá folgando, hein? Até a água tudo bem, agora você quer que eu faça o pão? Eu acho que você não está percebendo o que está acontecendo aqui. Você está vendo esse pouquinho de farinha que eu tenho na panela? Você está vendo esse pouquinho de azeite que eu tenho no jarro? É o que eu tenho. Você está vendo esses 2 pedaços de lenha que eu peguei? Eu vou tacar fogo nele e vou fazer o pão, e vou comer com meu filho e vou morrer. O versículo 13 é muito interessante, porque o profeta diz para ela assim: tá bom, faz o que você disse, mas antes, faz o pãozinho. Faz do jeitinho que a senhora está falando, mas antes, faz o pãozinho. E depois que a senhora fizer o pãozinho, o que sobrar, irmão, se você olha para essa história, você entendeu o que está acontecendo, que você fala: rapaz, é folgado. Ele pega o pão para ele e manda ela comer o resto. Mas meu irmão, aqui ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: não tenha medo. Vai fazer o que a senhora está falando que vai fazer, mas antes me faça o pão. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor: enquanto não chover, você terá pão, você terá farinha, você terá azeite, você vai comer, você vai ser suprida, você vai ser alimentada. Faz o que eu estou falando, substitui o medo por aquilo que você precisa obedecer, porque você verá a mão de Deus agindo na tua vida. O profeta não deixa ela. E eu vou te colocar na história mais um pouquinho. Uma coisa é tirar da gente, outra coisa é tirar dos filhos da gente. O Cadu está aqui na minha frente, ó. Imagina um estranho chegar para ele e falar: ó, esse pão, o último pão que você tem para dar para o Davi aí, ó, é meu. Você dá, irmão? Você dá, irmã? Dá não. Não dá. O contexto, meu irmão, é completamente adverso. Aqui essa mulher, ela estava realmente amedrontada diante da situação. Imagina um mix de emoção que passava na mente desta moça, desta senhora, desta viúva.
Imagine os pensamentos dela, e agora? É o que eu tenho, mas ele está pedindo, o que eu faço? Porque uma coisa é a gente ler, meu irmão, outra coisa é a gente entender e entrar na história e se colocar no lugar desta mulher e enxergar a nossa vida hoje, diante dessa circunstância. O que Deus está pedindo para você fazer, que está te custando, mas você sabe que se no fundo você fizer, Deus vai abençoar a tua vida. Tem gente que sabe que se abandonar o pecado, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, mas continua preso no pecado. Tem gente que sabe que precisa melhorar com o marido, com a esposa, para o casamento caminhar, mas continua turrona. Não dá o braço a torcer, não perdoa, não é amorosa, não é carinhoso. Porque está com o ego ferido. Porque está com medo de ser humilde. Talvez esse seja o contexto da tua história hoje. Mas Deus está falando para você: substitua o medo, porque eu vou dar para você aquilo que você não podia ter. Meu irmão, o que está acontecendo aqui é muito interessante. Essa mulher ia comer a semente, e semente não se come, semente se semeia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja de Corintos, a igreja em Corintos, ele diz que Deus é quem dá semente ao que semeia, e pão para o alimento. Semente é semente, pão é pão. Semente se semeia, pão se come. Essa mulher, ela não ia comer pão, ela ia comer a semente. Mas porque ela obedeceu, a sua semente transformou em pão. O que você precisa obedecer hoje? Que medo que precisa ser substituído por obediência hoje? Para que você pare de matar as sementes e comece a desfrutar do pão da vida. Esse era o contexto da história. Essa era a realidade desta mulher. E a terceira e última lição que nós aprendemos, versículo 15. A Bíblia diz que a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, o profeta, ela e sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por intermédio de Elias. Terceira lição que nós aprendemos: dê um passo de fé para viver o sobrenatural. Tem algo que eu gosto muito de falar, que é sobre se posicionar. E a fé, ela precisa ser algo ativo. Porque se eu crer e não fizer nada, eu simplesmente crio. Mas quando eu creio e ajo, um milagre acontece. Porque uma coisa era essa mulher ter feito o quê? Beleza, profeta, eu acredito no que você está falando, mas me deixa aqui morrer tranquilo. Outra coisa é ela falar: profeta, eu acredito, está aqui o seu pão. Se eu vou morrer de fome, eu já ia mesmo, mas eu vou obedecer aquilo que Deus está mandando. Quando você dá um passo de fé, você experimenta o sobrenatural, porque sai dos seus alicerces e você entra no alicerce de Cristo, e Ele tem o controle da minha vida e da tua vida, para experimentar aquilo que nós não experimentaríamos sem a presença dEle. Romanos vai dizer que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer, eu não tenho prazer na alma dele. Ou seja, meu irmão, eu e você que estamos neste mundo, no qual nós não pertencemos, nós precisamos viver por fé.
Ontem nós estávamos aqui, foi um derramar de Deus, a juventude, nós tivemos um tempo aqui poderoso na presença de Deus. E aí a menina que ministrou, uma das meninas que ministrou o louvor aqui, ela disse assim: há quanto tempo nós não fazíamos isso? Que saudade. E é verdade. Mas aí você liga a televisão e a televisão está dizendo o quê? Que vai tudo voltar, porque lá não sei aonde está piorando de novo. E meu irmão, se você não crê num Senhor, num Deus que está no controle da tua vida, você se agarra ao medo, você vive o medo, e você não avança naquilo que Deus quer para a tua vida, porque você fica estagnado diante das possibilidades que o medo te propõe. Mas eu quero dizer para você, as possibilidades do medo não se compara com aquilo que o céu tem para a tua vida, em nome de Jesus. Porque as possibilidades do medo são possibilidades, mas a realidade do céu é realidade. No céu não existe se der, eu abençoo a sua vida, mas o céu te abençoa quando você vive uma vida de fé. Quando você dá um passo de fé, você experimenta o sobrenatural. Meu irmão, 3 anos e meio. Se nós formos entender um pouquinho sobre o Ribeiro de Querite, pela quantidade de água que ali existe, é possível que numa grande seca sem chuva nenhuma, alguns estudiosos vão dizer que ele aguenta por 6 meses e depois ele seca. Ou seja, quando Elias vai para Sarepta de Sidom, é possível que só tinha passado 6 meses, ainda faltava 3 anos de crise. Lógico que eu estou falando isso debaixo de uma compreensão de entendimento histórico, de um estudo sobre o Ribeiro de Querite, mas que seja estourando aí 2 anos e meio, irmão, por 2 anos e meio, por 3 anos, 2 anos que seja, não faltou farinha, não faltou azeite. Deus supriu a necessidade dessa viúva e da sua casa por todo esse tempo. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, se nessa noite você der um passo de fé, se você abrir mão daquilo que te prende, dos pecados, dos medos, dos traumas, da falta de perdão, e der um passo de fé, Deus é poderoso para transformar, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para mudar a história. Aleluia! Porque Deus é o mesmo, meu irmão, quem muda é nós. Mas a Bíblia diz que quando ela faz isso, ela faz segundo a palavra do profeta, e assim ela, o profeta, o seu filho comem por muitos dias, e até que não tenha chovido, não faltou farinha, não acabou o azeite, porque foi isso que Deus entregou a Elias, e foi assim que Deus cumpriu na vida dela. Assim será na minha vida e na tua vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Mas eu e você precisamos perseverar mesmo em meio às adversidades. Nós precisamos continuar caminhando, servindo, sendo instrumento de Deus aonde quer que nós estejamos. Continua sendo quem você é. Rodolfo, mas eu estou passando por um momento de humilhação. Continua fazendo a sua parte. Continua confiando. Substitui o medo, as possibilidades daquilo que talvez nem aconteça, pela realidade do céu quando você obedece. Diga para Deus: hoje eu vou parar, Senhor. É hoje que eu vou voltar a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. É hoje que eu vou abandonar esse pecado. É hoje que eu vou voltar a tratar minha esposa como ela merece. É hoje que eu vou voltar a tratar meu esposo como ele merece. É hoje que eu vou voltar a tratar meus filhos da forma que eles são dignos. É hoje que eu vou voltar a ser sacerdote dentro da minha casa, e os meus filhos vão olhar para mim e vão ver a Cristo. É hoje que eu vou voltar a entregar currículo, porque mesmo que estejam dizendo que não vai dar certo, eu continuo crendo no Senhor que está no controle da minha vida. E aí você obedece. E quando você obedece, você dá um passo de fé.
E quando você dá um passo de fé, você experimenta aquilo que estagnado lá atrás você não experimentaria. Porque só quem dá um passo de fé experimenta o sobrenatural de Deus. E para a gente encerrar, é muito interessante que depois dessa situação, se você continuar lendo, o filho dessa mulher, ele vai adoecer de tal forma que ele vai falecer. Mas quem está ali com aquela mulher? O profeta. E o profeta novamente vai ser instrumento de Deus para restaurar a vida daquele moço e trazer de volta, como nós cantamos aqui, soprar o fôlego de vida e ele voltar a viver e ser restaurado para o convívio da tua casa. Agora imagina se lá atrás ela tivesse falado para o profeta: profeta, não dá, profeta, não tem jeito, profeta, rema, cada um com seus problemas, profeta, cada um por si. Ela não experimentou só um milagre, ela experimentou, pelo que a Bíblia diz, 2 milagres, porque ela decidiu obedecer à voz de Deus. Esteja pronto, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às lutas, esteja pronto para aquilo que Deus está fazendo. Ouvidos atentos, coração disponível, joelho no chão. Como nós temos falado aqui, o pastor tem falado, é guerra, meu irmão. E guerra é guerra. Só que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta é contra principado e potestades. Se mantenha fortalecido naquilo que Deus está falando, obedeça, dê um passo de fé, porque você verá a mão de Deus agindo em teu favor. Você crê nisso? Se coloque de pé. Essa mulher, ela teve tanto a sua história mudada, que ela é citada pelo próprio Cristo no Evangelho de Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4 versículo 25 diz: na verdade lhes digo, que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Ou seja, Elias vem de Israel. Lá em Israel tinha viúva, tinha muitas, Jesus está dizendo. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas. Elas quem? As viúvas de Israel. A não ser a uma viúva em Sarepta de Sidom, porque Deus sabia que ali estava alguém pronto para experimentar o sobrenatural dele. Tinha tantas outras viúvas, mas essa estava pronta para experimentar o sobrenatural. Quem está pronto aqui nessa noite? Algo que Deus falou ao meu coração é que nós não vamos viver resultados que essa mulher colheu sem fazer o que devemos fazer. Trazendo para uma frase muito conhecida de Einstein, que nós não vamos alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas equações e agindo das mesmas formas. Resultado diferente exige posicionamento diferente. Eu preciso perseverar, eu preciso obedecer, eu preciso dar um passo de fé. E hoje é o dia, ou melhor, a noite que Deus preparou para você fazer isso. E se você precisa começar viúva de um agir de Deus sobrenatural, sai do teu lugar. E nesses 10 minutos que nos restam, quase 10, nós queremos orar e adorar a Deus com você, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, se você precisa de um toque, como essa mulher estava precisando naquele dia.
Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Você crê nisso? Ser provado, você crê nisso? Para ser aprovado, mas o amanhã. Se você crê, deixa o teu banco, vem aqui para frente, vem buscar a presença dele. Vem dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso do teu agir. Senhor, eu preciso do teu sobrenatural na minha vida. Eu preciso me posicionar para estar pronto para o sobrenatural. Pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Deus está provendo nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está provendo nessa noite. Talvez você entrou aqui achando que era o fim, eu posso até estar que não tinha mais jeito para tua casa, mas nunca para o teu ministério, para tua saúde. Eu posso ser provado, que não tinha mais jeito porque você pisou na bola, porque você pecou. Mas nessa noite você tem um encontro com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, com aquele que é poderoso para te perdoar, com aquele que é poderoso para te restaurar, com aquele que é poderoso para te colocar de pé, com aquele que é poderoso para suprir as suas necessidades em glória. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu não sei o que os seus olhos estão vendo nessa noite, mas eu quero convidar você a enxergar pela fé nessa noite. O sobrenatural de Deus está acontecendo na tua vida. O milagre do Senhor está acontecendo na tua casa, na tua família. Se posicione para o agir de Deus. Esteja pronto mesmo em meio às lutas, porque Deus vai fazer. Força se esgota, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Nós cremos, Senhor, a provisão do céu aqui nessa noite. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja o teu poder e a tua glória. Vem sobre os céus nessa noite, Senhor. Há homens e mulheres nessa noite que as forças estão se esgotando. Senhor, homens e mulheres que estão paralisados, estagnados, com medo, Senhor, da circunstância. Mas nessa noite o Senhor está aqui para tocar a vida deles. O Senhor está aqui para
para trazer existência aquilo que não existe. O Senhor está aqui nessa noite para fazer aquilo que homem nenhum vai fazer, aquilo que ninguém pode fazer, só o Senhor pode. E o Senhor está tocando nessa noite. Meu irmão, persevera, não desista, não desanima, continua avançando, continua caminhando, continua na peleja, continua orando por este homem, continua orando por esta mulher, continua clamando pela tua casa. Não para, não para, não para, não desista, não desanima, continua. Tira o medo, substitui o medo pela obediência. Decida crer, decida se posicionar. Dê um passo de fé, meu irmão. Caminhe em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continua avançando, não retroceda, porque você verá o agir de Deus na tua vida, porque você verá o agir de Deus na tua casa, porque você verá o sobrenatural, porque Deus é contigo, e se Ele é contigo, o que podemos temer? Senhor, renova as forças dessa noite, levanta o abatido e supre todas as necessidades em glória. Homens e mulheres que chegaram nessa noite com a botija quase vazia, com a panela quase acabando, mas em nome de Jesus estão voltando com a botija, com o jarro cheio, estão voltando para casa com a panela cheia, estão voltando para casa cheio da tua presença, na certeza de que enquanto durar essa adversidade, o Senhor vai suprir, o Senhor vai guardar, o Senhor vai dar força, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai colocar de pé, e mesmo que não chova, independente do tempo, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mas haverá um dia, que a nuvem do tamanho de uma pequena mão de um homem vai parar no céu, e vai vir chuva abundante, e aquilo que você tem pelejado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, Deus vai derramar sobre a tua vida. Assim nós cremos, Senhor, assim nós cremos, assim nós tomamos posse nessa noite e te glorificamos em nome de Jesus. E se você crê, se você toma posse, aplauda Ele e glorifica em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa em nome de Jesus. Deus